A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Olá, eu sou Danilo Gugeral e estamos a dar início a mais um Ponto de Encontro. Quero lembrar esta semana, amigo ouvinte, que há quase um consenso, uma crença social de que os solteiros, os viúvos, as pessoas que estão neste momento da sua vida a viverem sós, elas não conseguem nem devem gozar a vida sem companhia de um cônjuge ou de alguém particularmente muito especial. Não, sozinho não dá para ser feliz. Em parte isto pode ser verdade, mas não em relação a um casamento. Há pessoas que não são casadas nesta fase da sua vida e está a ser a fase mais interessante da sua vida, onde elas investem em si mesmas, elas têm amizades verdadeiras, não se sentem usadas, não se sentem abusadas. Há pessoas assim, claro que também há pessoas que se sentem sós, que se sentem tristes, mas não é obrigatório que um single seja taxado imediatamente de uma pessoa que não pode ser feliz. Então, nós queríamos intitular, melhor dizendo, a nossa conversa de hoje, Falando a Verdade, mas com amor. E é um programa mais dirigido à relação entre pais e filhos. Falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo para alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é o nosso cabeça, o nosso líder, o nosso modelo. Efésios 4,15. Falando a verdade com um espírito, com um coração de sincero amor, de sincero interesse e respeito pela pessoa com quem estamos a falar. Bom, a vida dos pais pode ser muito dura. Os pais podem ser ansiosos por terem uma linda criança, mas a criança, muitas vezes no início, é uma máquina de chorar. Isto eu estou a dizer com muito carinho, né? Obviamente, e com um tom de brincadeira, uma máquina de chorar toda enrugada, que pede comida a cada 2 horas e que deixa louco os pais. Por incrível que pareça, os pais conseguem sobreviver e passar a depressão pós-parto ou outras situações às vezes bastante mais dolorosas. A criança cresce e os pais ensinam, os pais direcionam. Bom, deveriam, não é? Agora falando no contexto português, há pais com 1 emprego, 2 empregos, 3 empregos e entregam a criança às 7h30 da manhã numa creche ou algo assim e vão buscá-la já até às 7 da noite, às vezes 7h30, quando chegam atrasados. Então chegam a casa, dão uma banhoca à criança, enfiam assim uma comidinha pela boca e a criança tem de ir logo dormir porque tem de acordar muito cedo, volta das 6 da manhã, 6h30 da manhã, no dia seguinte, e passam um ano letivo assim. A família que mora em cima de nós acorda o filho deles mais ou menos a essa hora e nota-se a criança chora, faz birra porque está mesmo cansada, quer dormir, enfim. Mas há situações familiares, graças a Deus, diferentes, onde os pais podem realmente ensinar, direcionar, ter tempo de qualidade, ser influência, ser modelos para os seus filhos, né? Podem instruir, podem até, no bom sentido, mais tarde, na adolescência, ser uma espécie de motoristas, levam a menina para aqui, para ali, para o shopping, vão depois buscar no shopping ou no cinema. Os pais são guias, são provedores, assistem a inúmeros ensaios ou jogos, se o menino ou a menina pratica alguma modalidade. Enfim, ajudam nas tarefas estudantis em casa, né, nos
TPCs, como se diz aqui em Portugal, ajudam a fazer a triagem dos namorados e, enfim, oram pelos filhos e, enfim, ser pai é realmente um grande privilégio, mas uma grande responsabilidade. Agora, se os teus pais te ajudaram a ser o que tu és até hoje na tua formação, então pode ser que eles gentilmente te levam a sair do ninho, não é? Isso acontece em culturas mais nórdicas, na Europa e nos Estados Unidos. Isso é muito cultural. Aqui em Portugal, por causa de várias circunstâncias sociais, os filhos estão a sair mais tarde de casa. Li um estudo que os filhos estão a sair por volta dos 30 anos de casa, pois não é fácil alugar ou comprar casa por causa da situação da guerra da Ucrânia ou outras situações, né? Mas mesmo assim, quando é possível, os pais animam e os filhos às vezes alugam quartos com amigos, com amigas e têm uma vida mais autónoma. Então eles querem que tu voes por ti mesmo, vamos dizer assim. As águias, por exemplo, fazem isso com os seus filhotes na primavera, ou pelo menos deveriam fazer na primavera da vida. Alguns pais, e é aqui que eu queria chegar, alguns pais que investiram muito nos seus filhos, se os seus filhos são singles, eles podem ter bastante relutância em abdicar do controle e da direção da vida dos filhos, mesmo sendo filhos muito bem formados academicamente, a nível de caráter, a nível espiritual, enfim, pessoas mesmo 5 estrelas. Os pais querem que eles estejam todos os fins de semana lá em casa, ou até que nem saiam de casa, que jantem todos juntos. Enfim, os filhos singles, às vezes com 25, 30 ou até 40 anos de idade, são muito controlados, poderão ser ou estar a ser, e muitos de vocês se poderão identificar, um controle que não é tão saudável assim. Então, eles continuam a dar conselhos, a fazer perguntas, eles mandam muitas vezes pelo WhatsApp alguns artigos que eles encontram online, enfim, até às vezes alguns podem chegar ao exagero de dizer, ok, tu podes só ver estes programas na TV e ver este tipo de filmes e não podes ver aquele outro tipo de filme. E estão a lidar com filhos já maduros, com os seus empregos, pessoas muito bem formadas. Eu queria perguntar, isto por acaso é-te familiar, esta última parte que eu estou a dizer? Estás a viver este tipo de experiência com os teus pais, sendo tu single, maduro, autossuficiente financeiramente, mas és ainda obrigado a viver lá, na casa deles? Bom, nós chamamos a isto de pais perpétuos. E este tipo de pais, se não receberem uma ajudinha tua, e isto só vai acontecer se tu achares que o deves fazer, não é? Uma ajudinha tua, para que haja uma relação mais saudável e mais adulta nos limites, eles vão ser mesmo pais perpétuos. Eles vão ter 80 anos e tu 55, e eles vão continuar a querer controlar a tua vida. E isto é muito perigoso, sabes? Este tipo de pai perpétuo provoca um curto-circuito, né? Chega a uma altura, rebenta, estoura com a tua capacidade de ser adulto. Portanto, tu voltas, mesmo com 35, 40 anos, podes voltar para a tua criança, porque eles não te dão muito espaço, e tu acabas por te render, né? Se o fizeres isso. Se fizeres isso, rendeste àquele sistema, pronto, vais para a tua criança, fazes birrazinhas, tornas-te muito emocional, não consegues ter uma conversa firme com eles. Quando eles
estão a ser demasiadamente controladores. Portanto, isto provoca os tais curtos-circuitos na tua maturidade, né? Estoura com ela. Agora, eu queria ler algo que Jesus, ou que o apóstolo Mateus disse, que foi o seguinte: falava ainda Jesus ao povo, e eis que a sua mãe, portanto estava Jesus no seu ministério, né? na sua vocação, foi para aquilo que ele tinha sido chamado e nasceu. E ele estava a falar com o povo, e veio a sua mãe, os seus irmãos, e alguém disse: olha, eles estão lá do lado de fora, eles querem falar-te, Jesus. E Jesus disse assim: quem é a minha mãe e os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Portanto, Jesus apontou para a família eterna, não é? Isto é muito interessante, porque Jesus não atendeu imediatamente ao pedido da sua mãe. Ele preferiu, e ele amava bastante a sua mãe, né? Lembras-te que na cruz ele virou-se para a sua mãe, que naquela altura já era viúva, e disse: olha, mãe, eis aí ao teu lado o teu filho, né? Referindo-se ao apóstolo João, que era um dos seus discípulos, chamado discípulo do amor e da empatia, e disse o mesmo para João: olha, João, eis aí a tua mãe. Ou seja, entregou a sua mãe viúva, porque Deus tem um amor muito especial pelos singles, agora especificamente pelos viúvos, e não nos esquecendo nós que Jesus foi um single, o apóstolo Paulo foi um single, ambos tiveram dons e ministérios chamados de Deus e receberam dons e capacidades para o serem, percebem? Não foi assim à balda. Então, Jesus não atendeu logo ao pedido da sua mãe e preferiu o ministério, a sua vocação e as decisões adultas dele em lugar das regras familiares. Ele falou a verdade em amor, não com raiva, com impaciência, mas com segurança. Quando nós estamos seguros e tranquilos, nós conseguimos falar a verdade, não a meia verdade, a verdade, com segurança e amor. E aqui eu faço uma pausa, para tu também teres uma pausa e suspirares. Respira fundo. Falar a verdade em amor. Pensa nisso por uns instantes. Como é que tu irias responder às pessoas mais velhas que são importantes na tua vida? Há alguém que tu vês como um pai eterno por ser muito controlador, querendo o melhor para ti, mas impondo, controlando, fazendo perguntas. Eu não estou a falar de uma mentoria saudável. Para mim é importante eu ter um mentor, a Ava ter uma mentora, eu e a Avani, que é a minha esposa, nos mentorearmos mutuamente. Eu peço opiniões à minha filha, a minha filha pede-me opiniões, mas ela é adulta, ela toma as suas decisões, é ela quem as toma e ela será responsável pelas consequências, assim como eu também pelas minhas decisões, não é? Então, tens alguém que é um pai controlador eterno, ou uma mãe manipuladora, uma mãe que se sente só e se calhar passou por um divórcio, ainda está magoada com o teu pai, que até pode já nem estar vivo, e quando tu falas do teu pai com saudades, ela age de uma forma insegura e manipulatória. Estás nessa situação, faz uma pausa, pensa, suspira ou respira mais profundamente.
Sabem, alguns solteiros dizem assim, olha, quando eu me casar, eles não me vão mais tratar assim. Eles vão tratar-me de uma maneira diferente, a mim e ao meu cônjuge. Bom, essa é uma maneira errada de tu pensares. Todas as reações que nós escolhemos ter continuam as mesmas depois do casamento. Isso não muda, né? É um sistema, é algo sistémico. Estamos programados para aquilo que nós fizemos na nossa vida de single até ao casamento. A menos que tenhamos um aconselhamento pré-matrimonial muito bom, muito profundo, e tu e o teu noivo ou noiva estejam profundamente envolvidos nesse aconselhamento pré-matrimonial. Se tu és solteiro, que acreditas nessa mentira, quando eu casar tudo vai mudar, deves pedir de uma forma firme, mas educadamente, que sejas tratado como adulto antes ainda de te casares. Claro que isso vai levar algum tempo, vai depender também dos teus comportamentos e de tu conseguires falar em amor para não os tornares inseguros e eles ficarem com medo de te perder, de perder o teu amor, o dom da tua presença que eles tanto amam. E o investimento todo que eles fizeram em ti, né? Isto vai levar tempo, mas deves tratar disso antes de te casares. Precisas de te mostrar diferente para com eles. Vais ter de controlar as tuas emoções de modo a não agir, como eu já disse, como uma criança revoltada, impaciente, acusatória, a culpa foi da mamãe, a culpa foi do papá, entendes? Vais ter que estar mesmo emocionalmente equilibrado e falares a verdade daquilo que te dói há muito tempo. Abre o teu coração, fala a verdade, mas em amor, na presença do HP de Deus, na presença de Deus. Quem são as pessoas para as quais tu precisas de estabelecer alguns limites? Pensa nas duas pessoas que vêm agora à tua mente. Quem são elas? Porque podem não ser pai e mãe, não é? Pode ter um líder espiritual, enfim. Uma avó, um avô que te criou. O que é que tu temes em perder? O que é que tens medo de perder ao estabelecer esses limites? Pensa bem, o que é que te paralisa para não agires, né? Porque o medo paralisa, o medo da perda. O que é que te faz ter medo de estabelecer limites saudáveis, falares em amor, combinarem um novo sistema? Pensa bem, porque às vezes é algo irracional, não vais perder isso, vais até ganhar muito mais. Uma última pergunta: estás disposto no teu coração, de forma sincera, estás disposta a confiar em Deus, que Deus te vai guiar por essa experiência difícil, para que tu o possas, a Deus, servir mais livremente, com mais tempo, viver realmente a tua vocação e não correres uma corrida infantil, uma corrida de outros? E por que não começar hoje? Não deixes para amanhã aquilo que podes começar hoje. Jesus disse, e estamos a encerrar, vocês vão conhecer a verdade sobre a vida madura, acrescento eu, pela vida responsável e adulta, e ela, a verdade, vos libertará, se, acrescento eu, tomares essa decisão de falar em amor. Então, querido ouvinte, peço sempre, se foi útil para ti, partilha com outras pessoas, mesmo não sendo elas singles. Há muitas pessoas casadas que estão nessa situação, vivem essa situação com os seus pais, ou porque ainda estão em casa dos pais, com o seu cônjuge, ou por outras razões quaisquer. Às vezes é manipulação financeira, os pais estão a ajudar financeiramente, etc. Então partilha, isto é muito importante para uma família
de várias gerações saudáveis e abençoadas, muito abençoadas por Deus. Grande abraço, fica mesmo atento àquilo que o Levi te vai dizer sobre as nossas redes sociais. Um grande abraço, estamos juntos. Contacte Danílogo Geral através do 967 986 360. Poderá fazê-lo também através do Facebook. Estamos a terminar por hoje, mas não perca o próximo programa. Apresentamos Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Um programa semanal com boas recomendações para a sua vida, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.